Bora lá, garota. Você consegue. Oi. Eu fiquei alguns... Não diria alguns minutos, mas talvez algumas horas pensando em como começar esse vídeo. Acho que eu até perdi uma madrugada de sono pensando nisso. E a verdade é que eu estou extremamente nervosa, que é normal, mas ainda assim é diferente, porque quando você está interpretando numa peça de teatro, por acaso estou fazendo aula de teatro, enfim, informações, não sei se talvez seriam tanto relevantes agora, enfim. Nervosismo é diferente, porque você não está contando a sua história. Geralmente você está contando a história do personagem. Então não precisa ser tão real, sabe? E como eu falei, né? Quando a gente está fazendo ali a interpretação no teatro, a gente conta a história do personagem. Mas e quando o personagem vira você, né? Durante muitos anos da minha vida eu tive medo. Medo de me conhecer, medo de me permitir ser quem eu era, medo de me mostrar pro mundo, medo da minha história, medo de quem eu poderia ser, medo de quem um dia eu iria poder me tornar, medo do que as pessoas iriam falar, medo do que as pessoas iriam pensar de mim. Mas na verdade isso nada mais importa, porque a minha história tá mudando. Mas hoje eu decidi que isso iria mudar. Bom, muito prazer. Meu nome é Lari, eu tenho 25 anos e essa é a primeira vez que eu sinto aqui frente a frente a você para poder compartilhar um pouquinho de quem eu sou e além dos projetos, dos desafios, dos recomeços, das mudanças em que eu enfrentei durante toda a minha vida, durante esses 25 anos. Não sei se esse vídeo vai chegar a pessoas próximas, não sei se vai chegar a familiares ou a parentes ou pessoas que me conhecem do dia a dia. E de verdade, às vezes pode ter alguém que tá passando pela mesma coisa e eu não sei, sabe? E depois da experiência maravilhosa que eu tive, eu percebi que, apesar da minha pouca idade e conhecer pessoas que talvez sejam mais velhas, essas pessoas estejam passando a mesma situação que eu, e muitas das vezes não tem alguém para chegar e poder ouvir um conselho, poder ouvir um conforto. E de verdade, para vocês que estão assistindo esse vídeo, que me conhecem, que sabem quem eu sou, sabe um pouco do que eu passei, porque vocês não estavam na minha pele para saber verdadeiramente o que eu passei. Eu acho que vocês, junto com o mundo, vai saber um pouquinho de quem é a Larissa, porque durante muitos anos eu fui presa em uma caixinha, tentando me caber em um mundo que não era meu, que não cabia, que não dava. Por isso que muitas das vezes eu fiquei depressiva, ansiosa, tinha medo de falar no meio das pessoas, tinha medo de me expressar, tinha medo de ser quem eu era, porque eu nunca recebi essa liberdade para poder entender quem eu era, porque eu estava limitada a um lugar, a pessoas. Então, essa é a nova Lari. A Lari que não tem medo de compartilhar a história dela. E, bom, desde os meus 7 aos meus 19 anos, eu vivi momentos em que me marcaram muito.
durante muitos anos, na verdade, durante todo. Sempre, desde que eu me entendo por gente, eu me sentia deslocada, incompreendida. E, bom, principalmente sem saber qual o local que um dia eu iria ocupar nesse mundo, nesse universo que é tão imenso, tão grande, sabe? E por isso que eu escondi. E na minha cabeça eu achava que eu precisava esconder tudo que aconteceu da minha história. Obviamente que eu não vou falar tudo o que aconteceu, né? Mas tem algumas partes que eu acho que são importantes e, bom, até isso está sendo o motivo de eu estar gravando esse vídeo. Mas eu entendo, né, que a partir de todas essas experiências, elas me ajudaram a construir quem eu sou hoje. Estão me ajudando a construir a mulher que eu estou me tornando hoje, sabe? E se eu falar pra vocês que eu já cresci, não, eu não cresci. Como eu falei esses dias, a mudança ela acontece dia após dia, hora após hora. A mudança e a evolução ela acontece todos os dias, não é de uma hora para outra. É muito dolorido ter que mudar, é muito dolorido ter que crescer, é muito dolorido ter que reconstruir a sua vida inteira. Quando você descobre que a vida não era aquilo tudo que você pensava que era. Eu estou me reconstruindo em literalmente todas as áreas da minha vida. E talvez nada, certeza que é justamente por isso que eu tô gravando esse vídeo agora. Porque eu sei que existe alguém que tá assistindo esse vídeo e também tá passando por um momento difícil, que talvez esteja se sentindo perdido, ou enfim, acreditando que as coisas elas nunca vão mudar, porque foi a maneira que eu pensava, que um dia eu não iria poder descobrir quem eu era, ou que eu iria ficar limitada a um espaço, a pessoas e situações que não me faziam bem, sabe? E eu quero que essas pessoas saibam que sim, cara, a mudança ela acontece. Sim, a virada de chave ela acontece. Muitas das vezes começa de maneira muito silenciosa e de maneira que a gente não espera. Porque às vezes a gente pode ter um conforto em alguém que traz essa segurança pra gente e do nada isso tudo acaba, sabe? E você se vê sozinha, você tendo que conhecer você mesma, ter que mudar você mesma para você poder. É um processo muito dolorido e não é fácil. Como eu brincava, né? Às vezes eu queria que a vida viesse com manual de instrução. E essas mudanças também elas acontecem quando a gente dá um pequeno passo, sabe? Onde a gente se dá essa abertura, se dá essa oportunidade de começar, sabe? Seja em pequenos atos, como às vezes a fazer uma atividade física que você goste, ou talvez reatar alguma coisa que você gostava de fazer quando você era pequena e não faz mais. Ou às vezes resgatar um sonho de infância que você tem e não. E você desistiu porque as outras pessoas falaram pra você que era impossível. Ou você mesma falou pra você que você não iria conseguir conquistar aquilo porque tava fora do seu alcance, sabe? Esse, esse vídeo, ele não é sobre aonde eu cheguei, sabe? Mas é sobre como eu comecei a minha jornada, sabe? E, bom,
agora eu faço aqui um convite, né? Que caso você quiser caminhar comigo e conhecer um pouquinho mais da minha história, acompanhar os próximos capítulos dessa transformação dessa menina largato que está aos poucos se transformando em borboleta, seja muito bem-vinda à jornada do Portal Estelar. Bom, eu acho que para um primeiro vídeo isso é tudo. E acho que a gente se vê no próximo vídeo. Espero poder te encontrar aqui